Se a gente pensar na explosão do rock and roll lá nos anos 50, tem uma figura central. Um cara que foi tão, mas tão importante que chegaram a chamar ele de o pai do gênero. O nome dele? Alan Freed. Só que aí que tá o ponto que pega, né? Se ele foi tão crucial assim, por que a história dele é essa mistura de pioneirismo com desgraça? Como é que um pioneiro desses foi, sei lá, quase que apagado da história da música? Bom, é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Ok, pra gente entender isso, vamos fazer uma viagem no tempo. Início dos anos 50, Estados Unidos. Pensa num país que era segregado, não só socialmente, mas musicalmente também. As rádios simplesmente não misturavam sons de artistas brancos e negros, era cada um no seu quadrado. E é bem aí, nesse cenário, que o nosso personagem principal aparece. O Alan Freed não era um DJ qualquer, não. Imagina só, ele trabalhava de madrugada numa rádio em Cleveland e fez uma coisa que naquela época era radical. Ele simplesmente resolveu ignorar a cor da pele dos artistas. Para ele, o que importava era a energia da música. E isso tudo num momento em que o movimento pelos direitos civis estava começando a pegar fogo. Foi uma atitude e tanto. E o mais legal é ver como ele fez isso. Olha só, primeiro, foi ele que popularizou o nome rock and roll. Mas não parou por aí. Ele fazia questão de tocar as músicas originais, sabe? As gravadas pelos artistas negros. Isso ia totalmente contra o que a indústria fazia, que era pegar essas músicas e lançar covers com artistas brancos. Ele ia na fonte. E com isso ele acabou criando uma comunidade leal de hipsters em torno do programa dele, The Moondog House. Pensa só, ele estava derrubando barreiras raciais, uma batida por vez. Certo, mas de onde é que veio esse som todo? O próprio Fritz sabia muito bem que não foi algo que surgiu do dia pra noite, do nada. Ele tinha essa clareza de que o rock and roll era, na verdade, um ponto de encontro de várias tradições musicais super fortes. E essa citação dele mesmo, de 56, resume perfeitamente essa visão. Para ele, o rock não era uma invenção do zero, era uma fusão. Ele usou essa metáfora incrível, um rio de música que vai recebendo água de várias fontes, sabe? Rhythm and blues, jazz, country, folk, tudo isso junto formando o tal do Big Beat, a grande batida. Então, o ponto-chave aqui é a gente entender essa linhagem. É como uma escada. Começa lá na base, com a alma do gospel e o ritmo das canções de trabalho, daí sobe um degrau e pega a história crua do blues, que fala da vida, né? Depois, absorve toda a energia e o improviso do jazz e do R&B, e aí, pum, vem a guitarra elétrica e tudo isso explode no que a gente conhece como rock and roll. É uma evolução, não uma invenção do nada. Mas o sucesso do Freed no rádio era só o começo da história. Ele pensou, peraí, e se a gente tirar essa energia toda do rádio e levar para o mundo real? E foi aí que ele organizou o que muita gente diz que foi o primeiro show de rock da história. O nome do evento era The Moondog Coronation Ball. E, gente, foi um caos. Um caos completo, mas no melhor sentido da palavra. A procura por ingressos foi uma loucura, foi gigante. O lugar cabia, sei lá, umas 10 mil pessoas, mas apareceu mais do que o dobro disso. A multidão era tão absurda que a polícia teve que chegar e mandar parar tudo. Acabou o show. E o mais irônico é que o que tinha tudo para ser um desastre, o fim da carreira dele, na verdade virou o seu maior trunfo. O jogo virou. Aquela confusão toda virou notícia no país inteiro. De uma hora para outra, todo mundo queria saber quem é esse tal de Alan Freed. E que som é esse que está causando todo esse rebuliço? E a partir daí, o Freed foi pro topo do mundo. Se mudou para Nova York, começou a aparecer em filmes, ganhou um programa de TV em horário nobre, ele estava no auge. Só que a mesma fama que levou ele lá para cima também o transformou num alvo. E a queda dele, a queda foi tão rápida e brutal quanto a subida. Vamos ver como foi essa sequência de eventos. A coisa começou a desandar feio em 1957. O programa de TV dele foi cancelado. O motivo? O cantor negro Frank Lymon dançou com uma garota branca da plateia. Pra época, um escândalo. Um ano depois, em 58, ele foi preso em Boston, acusado de incitar um tumulto. Já foi demitido da rádio em Nova York, mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir, com uma investigação sobre uma prática bem comum, mas ilegal, na indústria da música. Essa prática tinha um nome: paiola. É o que a gente aqui no Brasil conhece como jabá. A lógica é bem simples. As gravadoras pagavam uma grana por fora para os DJs tocarem mais as músicas dos seus artistas. E olha, muita gente fazia isso, era quase que uma regra do jogo. Mas o Alan Freed, por ser famoso e por já ter desafiado tanta gente, virou o rosto do escândalo.
A acusação era bem direta. Ele pegava dinheiro e até crédito de coautor em músicas que não escreveu, como na famosa Maybelline do Chuck Berry, em troca de tocar a música na rádio. Mas a história não é tão preto no branco assim, tinha o outro lado. Alguns artistas, como o pessoal do The Moonglows, defendiam que os créditos eram justos. Eles diziam que a força que o Fried dava para uma música era tão grande que sim, ele merecia uma parte do bolo. Mas no final das contas, ele se declarou culpado de suborno comercial e, bom, a carreira dele no rádio acabou ali. O final da vida dele foi bem triste. O Alan Freed morreu super jovem, com 43 anos, pobre e com a reputação em frangalhos por causa do alcoolismo. Mas, será que a história acaba assim? De jeito nenhum. Porque o escândalo do Jabá, por maior que tenha sido, não foi forte o suficiente para apagar tudo que ele construiu. É que o impacto dele foi muito, mas muito além de só tocar uns discos. Ele não mudou só o que as pessoas ouviam. Ele mudou como elas ouviam. Tem essa frase que diz tudo. Ouvir rock é saber não só o que ouvir, mas como ouvir. O Fried, no fundo, ensinou uma geração inteira a escutar música de um jeito novo, com uma outra atitude, sabe? Criando um sentimento de comunidade, de rebeldia. Então, no fim das contas, qual é o legado dele? Vamos lá. Ele quebrou barreiras raciais no rádio. Ele deu um nome e uma vitrine para um movimento cultural inteiro. Ele foi pioneiro do show de rock como a gente conhece. E mesmo com o escândalo, o lugar dele na história tá lá, garantido. Ele foi um dos primeiros a entrar pro Rock and Roll Hall of Fame. As cinzas dele, inclusive, ficaram lá por mais de uma década. Isso diz muito sobre o impacto dele. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem complexa, né? A história do Alan Freed é, de certa forma, a história do próprio rock and roll. É revolucionária, é complicada e é cheia de contradição. Afinal, quem foi ele? Um visionário que quebrou barreiras ou um oportunista que acabou sendo pego? A verdade, talvez, é que ele foi as duas coisas ao mesmo tempo. E talvez seja por isso, por ser impossível separar o pioneiro do jabá, que a história dele continua tão fascinante e tão importante até hoje. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que deve saber. Mas como?